Olá pessoal, tudo certo? Então começamos a matéria já meio torto, né? Na rua Alcides Pereira de Andrade, no bairro Araucária. Então, para começar a matéria, essa plaquinha tá feia, precisa ser trocada, tá? Então eu vou demonstrar para vocês a situação da rua Alcides Pereira de Andrade. Aqui até eles deram uma patrolada, né? O certo era pavimentar, porque é um ciclo, eles patrolam, vem chuva, enche de buraco e ali vai indo, né? E aí, chegando aqui, não sei porque cargas d'água, quase no entroncamento com a rua Agostinho de Oliveira Córdova, né? Tem esses tubos que estão aqui com lixo dentro, não sei para que serve, qual que é a ideia, né? Largar esses dois tubos e olha o tamanho da erosão. Tá? Uma erosão, a água escorrendo, tamanho do buraco, né? Isso aqui a gente sabe que é esgoto, né? Então deu uma erosão aqui e essa situação já está assim faz muito tempo, né? Então é uma situação bem absurda. Bom, então é uma situação bem absurda. O perigo que Deus o livre um carro cair aí, a gente sabe todos os problemas, né? Então isso na verdade não sei se não seria caso de Ministério Público, né? Meu conhecimento também é limitado, né? A gente também não sabe de tudo, mas o que a gente tem é, graças a Deus, é a informação democratizada. E aí, bem do ladinho, volta a questão dos cães comunitários, né? As pessoas têm costume de extraviar cachorros aqui nesse local. Tá ali o doguinho, tá ali o pretinho ali, ó, tá dentro da casinha e tal. Até uma boa iniciativa da população, né? Pensando no ponto de vista humano, né? Querer ajudar os bichinhos e tal. Mas a gente sabe que esse lugar aqui, essas casinhas, elas não podem ser uma morada definitiva para os bichinhos. Isso tem que ser uma morada provisória, né? Agora a prefeitura se acomodar e achar que os doguinhos têm que ficar morando aqui para sempre, isso é uma covardia, né? Isso é uma covardia. Então, dois pontos que deveriam de ter, duas situações que deveriam acontecer para evitar esse tipo de situação em relação a esses doguinhos. Já faz tempo, tá? Bem ali naquela placa, tá? Aqui é a rua Agostinho de Oliveira Córdova, para vocês entenderem, ela vai ligar com o Mercado LH e vai ligar com a Escola Egídio Baraúna. Então ali o ideal seria botar uma câmera de monitoramento do projeto Tico-Tico da Polícia Militar, né? Então se botasse uma câmera de monitoramento, ia ajudar a combater a criminalidade, ia evitar que ladrões invadissem a horta comunitária, ia evitar um monte de problema, né? Ia evitar, inclusive, o abandono de animais. E falando em abandono de animais, esses cães, conforme eu ouvi numa audiência pública um dia, lá em Otacílio Costa, juntamente com o nosso editor Josmar, uma protetora de animais, até com muita propriedade, ela falou o seguinte: os cães não brotaram ali. Eles estão aqui porque alguém abandonou. Isso é verdade. Alguém abandonou. Mas é o seguinte, gente. Aonde estão os nossos vereadores? Onde está a vereadora Brununcini, que é a vereadora da causa animal, né? Para propor um projeto de lei determinando a chipagem. A castração, ela existe, tá? E até existe um serviço que até funciona com uma certa excelência, tá? A castração, ela faz parte da solução, mas mais importante ainda do que a castração é identificar os donos desses cachorros através do chip. A chipagem é fundamental. Analise vocês comigo. Se esses cachorros fossem chipados, bastaria um fiscal da prefeitura vir até o dog, pelo chip, identificaria quem abandonou. Agora, como não tem chip, não tem como identificar, fica por isso mesmo. E aí eu pergunto a vocês aí da administração pública municipal, vereadores, prefeita,
Qual é a solução? Ah, mas a consciência humana. Não, o ser humano não tem consciência. Se vocês acham, senhores do poder público, que a solução é consciência humana, então se prepare, porque não vai ter solução, tá? A solução, a única solução que eu vejo é senso animal, conforme a minha editora Adriane Boff, a Nani, sugere, né? Fazer um censo animal, identificar todos os cães de Lages, né? Os que têm dono, os que não têm dono, os que têm dono, chipar e cadastrar junto à prefeitura, a fim de identificar os donos, né? O cachorro chipado e cadastrado, ele não vai ser abandonado, dificilmente, porque pelo chip a gente vai saber quem fez a sacanagem, né? E aí punir, né? Com multas, punições legais, leis federais, leis estaduais e tudo mais. Então a primeira coisa é um censo animal e a chipagem de toda essa galerinha. E aí, os cães que já são cães comunitários, que são cães que já encontram-se em estado de abandono, mesmo assim tem que chipar e identificá-los como cães comunitários. Porque, analise você comigo, eles são cães. Os animais, eles não erram. Os animais não têm culpa alguma de estarem aqui, tá? Então, se os animais morderem alguém, a culpa não vai ser deles, tá? Porque eles são apenas cãezinhos. Então, se eles morderem alguém, alguém tem que ser responsabilizado. Vamos supor que passe um trabalhador aqui de moto, tá? Por conta do instinto de caçador dos cachorros, eles podem derrubar um motoqueiro, um entregador de pizza. Aí o cara vai lá e fratura uma perna. Ou num outro cenário, morde um senhorzinho com diabetes, né? Então vai gerar um prejuízo físico e material. E quem vai sanar esse prejuízo? Alguém tem que ser responsabilizado. Já que a prefeitura e os vereadores não tiveram a competência de criar leis municipais para identificar os donos e prevenir o abandono, então o poder público tem que ser responsável por eventuais danos causados pelos cachorros, porque não tem como punir os cachorros. Então essa é a realidade, né? E acoplado a isso, né, tem que ampliar o canil, infelizmente. Ampliar o canil tem que dar jeito, né? Então, aí uma ignorância que falam, né, que cães comunitários não abandonam ninguém, não mordem ninguém. É difícil, tá? Mas morde sim, porque se eles estão aqui, no instinto deles de cachorro, para eles são donos desse território, tá? Na cabeça deles. E qualquer que chegar por aqui é um intruso, é um invasor, possivelmente eles queiram defender o território deles. Então eles poderão sim morder alguém. No caso desse aqui, talvez não, né? Porque eles aparentam ser um pouco mais mansos. Mas pode sim morder alguém, pode causar danos. Então, já chega, gente. Até quando? Tá na hora da prefeitura fazer alguma coisa. Já que eu estou na live, tá? Eu vou aproveitar e vou mostrar mais algumas situações, tá? A prefeitura poderia aproveitar e dar uma recapeada nesse asfalto, né? Porque a situação está precária. A situação também está precária, tá horrível. A Carmen Zanotto precisa desfocar um pouco de carnaval e festa do Pinhão, porque, claro que com todo respeito a quem gosta, né? Mas nós temos outras prioridades, né? Para nossa querida Lages. E aí, gente, a questão dos lixos, tá? Olha o lixedo que tá aí, ó. Lixo, entulhos, né? Como eu falei, se tivesse uma câmera de monitoramento aqui, na esquina da rua Augustinho de Oliveira Córdova com a Nair Dutra da Luz, não teria esse problema. E aqui na rua Nair Dutra da Luz, vocês podem observar, há alguns anos atrás existia sim um asfalto, tá? Dá para ver aqui o vestígio, ó, quebrado aqui, o buraco, poça d'água. A gente paga impostos, né, dos nossos veículos, daqui a pouco estoura um pneu do carro e fica por isso mesmo, né? Então, e aqui tinha um asfalto antigamente, claro que tinha, só que daí quando passou o ônibus e estragou o asfalto, em vez deles recuperarem, né, o asfalto, eles não recuperaram. Então,
vai ter um pedacinho de asfalto todo prejudicado e danificado até ali da limitação da rua Pedro Ivo Campos para lá, né? Essas árvores aqui foi eu que plantei há alguns anos atrás. Na época o depósito de lixo aqui era geral, né? Então quando a gente plantou já foi com esse objetivo de combater o depósito clandestino de lixos, né? Então a situação é essa aqui, ó, a rua Nair Dutra da Luz, né? Perdeu o asfalto, né? E simplesmente não resgataram mais, ficou por isso. Aqui é a rua Epaminondas Emiliano Ramos, também tinha asfalto antigamente, não sei por que cargas d'água, a prefeitura simplesmente passou a máquina e retirou o asfalto. Tinha um asfalto meio danificado, né, na época que foi feito o complexo Araucária. Depois simplesmente passaram a máquina e tiraram o asfalto e nunca mais resgataram. Então são ruas que perderam a pavimentação, né? E aqui, ó, não tem mais asfalto nesse trecho, que tinha asfalto antigamente. Tá certo, gente? Dito isso, finalizo por aqui e agradeço a atenção.